Seguinte, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou falar uma coisa bem curiosa, muito interessante que eu acabei tirando a conclusão sobre isso essa semana de uma coisa que foi me falada lá atrás. E olha só como é curioso. Mas antes de eu discorrer esse assunto, vai curtindo esse vídeo aqui e espalhando para quem você mais ama. Eu lembro que antes de ir para a Espanha, quando os meus tios vieram para cá, né, eles sempre vêm a cada 2 anos, tudo, etc. Eles disseram assim, poxa, isso a minha tia me falou. Diz assim, Guilherme, eu acho que hoje o Brasil está mais parecido com a Espanha do que a Espanha com o Brasil. Ah, eu não tinha entendido muito bem essa frase dela. Eu achei que era coisa da cabeça dela, ou sei lá, alguma impressão que era da visão dela, e tudo bem, tranquilo. Onde eu morei, eu passava por praias no Mediterrâneo, principalmente porque eu morava mais ao sul da Catalunha, que era a cidade era tipo 2 horas de Barcelona, mas eu também conseguia visitar numa outra cidade próxima, tipo uns 10 minutos de carro, que era uma parte litorânea da Catalunha, né? Morou de frente para o Mediterrâneo, a casa de um primo meu. Beleza, tranquilo, de boa. Aí o que acontece? Esses dias eu passei num local aqui perto, que tem no Ceará, que é o Porto das Dunas. E aí, né, lá é um negócio muito bonito, muito interessante, lá onde fica o Beach Park até. Aí eu fui fazer um serviço lá da empresa que eu trabalho, etc, tranquilo. E nessa eu percebi que algumas casas de veraneiro se pareciam muito com algumas casas de veraneiro que eu vi na Espanha. E aí me veio na cabeça essa frase da minha tia. As coisas aqui no Brasil estão muito parecidas com as coisas da Espanha. Então essa frase dela que foi dita ano passado, antes mesmo de eu ir para a Espanha, mais ou menos tipo em setembro do ano passado, mais ou menos isso, fez muito sentido depois que eu vi essas casas de veraneiro no Porto das Dunas. E aí, junto a esse pensamento que eu tive, e há uma outra coisa que eu vi, que foi o Ryan Santos que ele falou, sobre o quesito de você enriquecer, né, no continente, na Europa, porque é mais difícil, porque se cobra muito imposto, etc. e tudo. E aí eu pego isso dele, junto com essa questão da frase que a minha tia falou, que é o seguinte, que de fato, cada vez mais, pelo menos aqui na minha região, o Brasil pode estar se parecendo com a Europa, tanto no aspecto físico quanto no aspecto político, justamente porque ainda no Brasil a gente consegue ter aquele drive das pessoas que saem da pobreza para a riqueza de uma maneira assim, tipo, meio que do dia para a noite, digamos assim. Na Europa ainda não tem muito essa possibilidade, porque mesmo que você seja alguém formado, você ainda é tratado como uma pessoa de segundo escalão. Por quê? Porque você não é uma pessoa nativa, você é apenas um estrangeiro, ainda mais sendo brasileiro. E aí o que acontece? Acontece que para você ficar rico, segundo o que o próprio Ryan falou, na Europa é um pouco mais difícil por conta dos impostos e a alíquota que a gente vê nas empresas grandes é baixa comparada de empresas fora da Europa. E aí eu percebo que o Brasil também pode estar caminhando por esse viés aí, esse viés econômico-político, de aumentar as suas burocracias, aumentar os seus impostos e, subsequentemente, diminuir as alíquotas dessas empresas, principalmente das micro e pequenas empresas, que é o maior composto de empresas dentro da nossa economia. E isso pode ser a médio e longo prazo muito, muito grave para o nosso país. Então, a gente precisa estar atento a essa questão e causa, e isso também se interliga ao pensamento do qual fiz do vídeo passado, né, sobre a escala 6 por 1, 5 por 2, 4 por 3, 4 por 4, enfim. Também se interliga essa questão, porque antes de a gente pensar numa escala de trabalho menor, devemos primeiramente pensar em impostos menores, burocracias menores e até carga horária dia menor, para que de fato a gente possa pensar em uma escala de 5 por 2, 4 por 3, 4 por 4, enfim, da maneira que o trabalhador de fato merece. Ou seja,
A gente tem que mexer nas bases da situação, na raiz da coisa, para depois pensar nas podas da situação e causa, beleza? E aí, esse é o meu pensamento relativo a essa questão, essa curiosidade aí que eu tive, que se interligou, esses pensamentos todos. E se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha com o máximo de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo, para saber quem é você, se você concorda, discorda da minha opinião, enfim. Deixa aí teu comentário, para a gente poder dialogar um pouco sobre isso. E clica no botão de se inscrever, clica na sineta, que vai ter mais vídeos aí no meu canal, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.